Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo nas nossas aulas de educação física, nesse estilo remoto. Nós estamos utilizando um material que é da Rede Estadual de Pernambuco, onde eu também trabalho, o pessoal do SUME. E hoje nós vamos começar a falar sobre a temática ginástica. Vocês vão ter essa aula aqui comigo e depois vocês vão receber o formulário para que vocês possam responder a todas as aulas. Então, o conteúdo de ginástica, o que é que a gente vai trabalhar? Então, vocês conhecem o que é ginástica? Alguém já ouviu falar em ginástica? Sabe como ela pode ser tratada na nossa realidade, que é a escola? Sabe que ela tem uma forte ligação? E sabem qual é a sua ligação com a nossa saúde? E com o nosso lazer? Então, saúde, gente, a gente já vem falando ao longo dessa quarentena bastante. Eu quis trazer o tema saúde para vocês, bem enfatizado. Nós falamos primeiro o que é saúde. Falamos sobre sedentarismo, falamos sobre os benefícios da atividade física e do exercício, falamos na nossa última atividade sobre alimentação saudável e agora a gente vai começar a usar isso que a gente aprendeu nas aulas anteriores para a gente conhecer isso e aplicar nos conteúdos práticos de educação física. Então, a ginástica vem sendo moldada ao longo dos anos da história a partir do acúmulo de informações dos seus objetivos. Ela pode apresentar-se de diferentes formas em diferentes situações, entre elas no contexto da escola, na saúde e no lazer. Então, alguns exemplos aqui de possíveis práticas de ginástica, tá? Temos alguns tipos de exemplos de prática de ginástica. É importante a gente saber, gente, que ginástica ela tem os seguintes componentes. É uma ação corporal intencional, ou seja, uma coisa que eu faço sabendo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E que acontece repetidamente. Ou seja, quando eu faço o movimento da ginástica, eu não faço ele uma vez e paro. Normalmente há uma sequência de repetições. Com que objetivo? O objetivo de desenvolver ou manter determinadas habilidades motoras. Na prática da ginástica, podemos identificar a presença de algumas capacidades físicas, segundo Darilho. Alguns alunos aí já devem ter ouvido falar em capacidades físicas nos anos anteriores que a gente esteve junto, a gente já falou sobre isso. E aqueles que não foram meus alunos, provavelmente algum professor já falou desse termo para vocês. Mas a gente vai dar uma revisada rápida. Capacidades físicas. Exemplos de algumas. Velocidade, que é a capacidade que eu tenho de me deslocar de um lugar para o outro o mais rápido possível. Resistência, essa pode ser uma resistência física, mecânica, ou seja, uma resistência muscular ou uma resistência aeróbica, que é aquela questão de, na gíria, como a gente fala, aguentar fazer uma atividade por mais tempo. A força, que é a capacidade que eu tenho de mover ou de erguer ou de fazer qualquer tipo de contato contra uma resistência. Equilíbrio, a capacidade de me manter equilibrado em uma base ou em duas bases ou em bases instáveis ou estáveis. Descontração, aquela capacidade também que a gente tem de fazer as atividades e se desenvolver no contexto social. E coordenação também, que é outra capacidade, que é um conjunto de habilidades, quando eu consigo fazer mais de uma capacidade às vezes ao mesmo tempo. Ritmo, que é a capacidade de eu me adequar a certo ritmo, devagar, lento, isso pode ser característica de ritmo. Agilidade, a capacidade que eu tenho de realizar alguns movimentos com mudanças de direção, por exemplo, com a maior destreza possível. Flexibilidade, a capacidade muscular que eu tenho de estender a minha musculatura ou de deixar ela no máximo da sua flexibilidade. Todas essas são capacidades físicas que podem ser encontradas dentro da ginástica. Você consegue identificar essas capacidades na ginástica? Então vamos falar alguns exemplos de ginástica. Na escola, a ginástica tem algumas características diferentes. Na escola a gente pode tanto fazer ginástica desde brincadeiras ou até atividades
orientadas ou direcionadas para determinados objetivos. Aqui, por exemplo, na primeira figura, nós temos as crianças brincando, fazendo saltos, se erguendo numa barra, se pendurando. Tudo isso são capacidades, se equilibrando, são capacidades físicas encontradas na ginástica nessa fase das crianças. Já na segunda figura, nós temos uma figura de uma moça aqui se exercitando, fazendo movimentos como corridas, utilizando o arco, saltando, saltando na corda, erguendo halteres, fazendo uma posição da vela, que é uma posição da ginástica, fazendo alongamento, utilizando a flexibilidade. As crianças, quando estão praticando alguma atividade rítmica, como danças, brincadeiras cantadas, tudo isso é capacidade física. Um alongamento aqui organizado por uma professora. No ambiente escolar, devemos entender que a ginástica é uma prática antiga e traz ao longo da história alguns fundamentos, como andar, correr, saltar, lançar e arremessar. São os chamados movimentos básicos. Existem na ginástica, gente, bem claro, dois tipos de ginásticas básicos: as competitivas e as outras não competitivas. As competitivas, o nome por si já fala, são ginásticas que são utilizadas para competição, que têm atletas profissionais ou não, mas que podem trazer medalhas, rankings e etc. E as não competitivas são aquelas ginásticas que a gente pode fazer tanto para melhorar nossa saúde e condicionamento físico, como pode fazer também para o nosso lazer. As modalidades competitivas, só para a gente ficar bem claro. Existe a ginástica rítmica, que é uma modalidade exclusivamente das competições para mulheres, que pode ser utilizada em 5 diferentes instrumentos: a fita, a corda, o arco, a massa e a bola. A ginástica artística, que é outra modalidade competitiva, é uma modalidade nas competições apenas para homens, em algumas provas e para mulher em outras, e em que podem os movimentos são realizados em diferentes aparelhos. Na primeira nós temos implementos, as ginásticas rítmicas, na segunda nós temos aparelhos. Um exemplo aqui é uma ginástica que está contendo o arco e a bola, e na ginástica artística o salto sobre o cavalo, a barra fixa e as barras paralelas. Depois a gente nas próximas aulas vai falar um pouquinho sobre cada tipo desse. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre a ginástica. A ginástica acrobática também é considerada ginástica competitiva. Ela é realizada sempre em equipes, no mínimo com 2 pessoas, tá? Não se existe ginástica acrobática solo. Exibem as suas acrobacias com muita flexibilidade, força, agilidade e equilíbrio. A ginástica de trampolim, que utiliza o equipamento do trampolim, pode ser individual em duplos, os atletas executam uma série de movimentos em um ou dois trampolins. Todas essas ginásticas que a gente viu até agora são ginásticas que têm competição. Já, segundo Darida, a ginástica deve ter na escola a seguinte característica: permitir a participação de todos. Então a gente tem que entender que na escola a gente não vai fazer uma ginástica competitiva. A gente vai aprender uma ginástica que possa ter elementos da ginástica competitiva, mas que possa trazer para a gente a possibilidade que todos possam participar. Explorar a criatividade por meio de criação de movimentos, ou seja, na ginástica competitiva também há alguns movimentos considerados obrigatórios, ou alguns movimentos são considerados melhores ou piores. Na ginástica escolar, que a gente não está competindo, a gente vai permitir que vocês se expressem através do movimento. Então, por exemplo, aqui nós temos a criação de pirâmides em duplas, que é uma ótima atividade para a gente testar nossa força, nossa resistência, nosso equilíbrio, nosso trabalho em equipe. E a gente pode, para fazer esse tipo de ginástica, não precisa necessariamente ter todos aqueles aparelhos que a gente viu lá nas ginásticas competitivas. A gente pode utilizar ambientes da escola, como até uma sala de aula, desde que a gente adeque para que haja segurança para a aula acontecer. A quadra e etc. Também podemos, não é que a gente não vá lembrar da ginástica competitiva, mas a gente pode utilizar os equipamentos dela de uma forma mais livre. Enquanto as ginásticas competitivas são mais fixas, a questão de estética da dança, ou a questão da gente ter que fazer determinados movimentos,
Na ginástica escolar, a gente pode, por exemplo, usar uma fita, mas não precisa ser com aquele rigor, ou seja, daquela regra que a ginástica competitiva traz. Ela tem o objetivo de aquisição de novos movimentos e conhecimento, permitindo a transformação e recriação. Ou seja, nossa intenção não é que você seja um atleta olímpico. Se você for, vai ser ótimo para nós. Mas a nossa intenção é que você compreenda, conheça, vivencie esses movimentos, possa se conhecer, possa superar seus limites. Aqui um exemplo de ginástica de trampolim, um movimento de equilíbrio. Aí a gente vai trabalhar juntando esse novo conteúdo com o que a gente viu nas últimas aulas, que é a saúde. Então, a ginástica na saúde, ela é bem popular, gente. Todo mundo já fez algum movimento considerado de ginástica na saúde, assim como mostra essa imagem aí para vocês. A ginástica na saúde nada mais é que utilizar os movimentos ou os tipos de ginástica para promover a saúde. Olha mais um exemplo aí. Quem nunca viu esses movimentos ou quem nunca tentou fazer algum deles? Um polichinelo, um alongamento dinâmico, um abdominal, uma flexão de braços. Manter o corpo em movimento é uma das melhores formas de mantê-lo saudável. A gente já vivenciou isso bastante até esse momento. E a ginástica é um eficiente método para o alcance de uma boa qualidade de vida. Ao exercitar-se, os benefícios do movimento se espalham pelo corpo todo. Sair da rotina, esquecer os problemas, provoca uma grande sensação de bem-estar. Nós também já falamos isso naquela aula que a gente falou sobre exercício e saúde mental. Alguns benefícios da ginástica para a saúde. Primeiro, prevenção da obesidade, gente. Quando eu pratico algum tipo de atividade física, eu coloco meu corpo para aumentar um pouquinho o seu metabolismo. Eu coloco meu corpo para liberar uma série de hormônios, uma série de substâncias que podem até ajudar na questão da diminuição do apetite excessivo, que este pode ser trazido primeiramente por problemas de saúde mental, ansiedade, inatividade, tudo isso pode trazer aquele excesso de fome. E a atividade física ajuda a regular isso. Além de aumentar o seu gasto calórico, ou seja, quando você gasta mais calorias, você tende a, junto com a alimentação saudável, diminuir a chance de você ficar obeso. E se você está um pouquinho acima do peso, ajuda a diminuir. Prevenção de doenças do coração. Nosso coração é um órgão que é fundamental para a nossa vida, sem ele nós não vivemos, e ele precisa ser estimulado para que ele funcione bem. E todos os exercícios físicos ou atividades físicas que nós fazemos, colocamos o coração para ser treinado. E com a ginástica não é diferente. Se eu treino ginástica, meu coração está sendo treinado, a tendência é que eu esteja menos propício a ter doenças do coração. Controle da pressão arterial. O coração tem tudo a ver com a pressão arterial. Então, se meu coração funciona bem, com menor risco de saúde, a minha pressão arterial tende a cair. Quem não sabe o que é pressão arterial é o que as pessoas é uma medida que a gente tem para saber se o nosso coração ou a nossa própria pressão arterial está dentro de padrões estabelecidos pela OMS, tá? Como 12 por 8, 120 por 80, que é uma média que é trazida pelas pessoas que trabalham na medicina e na saúde. Então, as pessoas que estejam acima desses parâmetros de 12 por 8 ou 120 por 80 estão com a pressão arterial alta. Então, aquelas pessoas que têm a pressão arterial alta, depois de irem ao médico, uma das recomendações principais é fazer atividade física. E a ginástica pode ser um grande remédio para pressão alta ou pressão arterial elevada. Melhora o movimento das articulações. Quem não sabe o que é articulação? Articulação são todos esses lugares que a gente chama comumente aqui no Nordeste de juntas. Então, todo local que há juntas de ossos, que há articulações, ele precisa também ser estimulado para que funcione melhor, tá? Quando eu paro de estimular, minhas articulações tendem a ficar mais rígidas, com menor qualidade de movimento,
elas começam a ficar mais doloridas, a se cansar rapidamente. Então, se eu faço atividades físicas, seja ela ginástica ou outra qualquer, eu tenho a probabilidade de melhorar o movimento das minhas articulações. Melhora o equilíbrio. O equilíbrio ele não é composto só pela questão de conseguir ficar em cima de uma base única, como está na figurinha aí, não. O equilíbrio ele tem tudo a ver com a força dos músculos. Se meus músculos são fortes, eu consigo me equilibrar bem. Se meus músculos são fracos, eu perco equilíbrio. Acontece muito com as pessoas idosas, quando elas começam a ficar mais velhas, vão perdendo força muscular. Os músculos delas não são tão estimulados, normalmente elas ficam mais em repouso, ou se deitam, vivem menos em atividades diárias, então elas tendem a perder força muscular e perdem o equilíbrio. Então, eu fazendo ginástica ou fazendo qualquer atividade física que trabalha a força muscular e trabalha o equilíbrio em si, como tem na figura, eu tenho uma melhora nesse equilíbrio. E melhora meu condicionamento físico. O que é meu condicionamento físico? É a mistura de quase tudo que a gente viu até agora. É a minha resistência aeróbica, ou seja, eu consegui correr por mais tempo. Por exemplo, tem muita gente que está voltando às academias agora, chega lá na academia e diz: Ah, eu pegava tantos quilos de peso porque eu não estou conseguindo mais. Porque você parou de treinar, seu corpo diminuiu o seu condicionamento físico muscular, na capacidade física força. Então a tendência é que quando a gente para de fazer exercício, nosso condicionamento físico cai, ou seja, eu canso mais rápido, eu tenho menos força, eu tenho menos resistência quando eu vou fazer determinados movimentos, eu tenho menos flexibilidade, eu não consigo mais alcançar um lugar, eu não consigo mais elevar meu braço em determinada angulação. Então, fazendo ginástica, eu vou melhorar esse conjunto de coisas que é chamado de condicionamento físico. São modalidades de ginástica ligadas à saúde. São essas aí, as mais populares, tá? A ginástica aeróbica, que é aquela ginástica também chamada de ginástica coletiva, em que as pessoas misturam movimentos de fitness, como por exemplo agachamentos, saltos, com movimentos também de dança. Hoje em dia existe até alguns nomes, modalidade, tudo, na verdade quase tudo é ginástica aeróbica. Mas quando se mistura dança com exercício, é ginástica aeróbica, mas alguns nomes, hoje em dia tem zumba, hoje em dia tem o fit dance, tudo isso são estilos de ginástica, pode ser considerado ginástica aeróbica. Ginástica localizada é aquela ginástica em que você se prepara para fazer repetições de movimentos em uma determinada área localizada. Por exemplo, uma aula localizada de abdômen, uma aula localizada de pernas. Então você vai fazer uma série de movimentos que vai atingir só a musculatura localizada daquele músculo. Ginástica laboral. Laboral, esse nome laboral vem de labor. Labor quer dizer trabalho. Então, a ginástica laboral é a ginástica realizada no ambiente do trabalho, que serve para quê? Primeiro, para diminuir chances de lesões de repetição, por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório, no banco, fica muito tempo sentada, começa a ter dor nas costas. Segundo, uma questão de ambiente de bem-estar, aquela questão de social, aquela questão de eu relaxar um pouquinho naquele ambiente de trabalho que é muito repetitivo, às vezes é muito rotineiro. Ginástica de reabilitação. Só voltando à ginástica laboral, ela é muito popular hoje em dia e ela deveria ser um programa tipo de ginástica levado a todos os ambientes de trabalho. Iria melhorar muito mais, tanto a saúde dos trabalhadores como a produtividade. Ginástica de reabilitação é aquela ginástica que é utilizada para melhorar alguma situação corporal que você esteja passando ou que você sofreu, que lhe tirou algum tipo de movimento básico. Por exemplo, quando a pessoa tem alguma fratura, passa por um fisioterapeuta, faz todas as sessões de fisioterapia, começa a ficar bom, e aí ele é recomendado fazer atividade física para melhorar ainda mais essa condição que ele está. Então, a ginástica de reabilitação pode ser utilizada para isso. Aqui, como exemplo, está sendo utilizada na nossa figurinha, é a questão de aulas para idosos. A maioria das vezes, não estão se reabilitando de doenças. Eles estão se reabilitando de inatividade física, ou seja, do sedentarismo. Eles começam a ter dificuldade em sentar e levantar, começam a dificuldade em elevar os braços, em pegar alguma coisa. Então, essa ginástica serve para reabilitar eles a uma condição que eles já tiveram.
E aí nós temos a ginástica aeróbica, que é aquela ginástica que há movimentos, também pode ser incluída a dança, requer muito aquelas capacidades físicas que a gente viu, ritmo. São exercícios juntamente com os passos de dança realizados em ritmos de música, por um tempo geralmente superior a 20 minutos, com intensidade baixa, mas também pode ser com intensidade alta. Ginástica localizada são exercícios simples, realizados visando o fortalecimento muscular e a flexibilidade, geralmente utilizando o peso do próprio corpo. Então, abdominal, exemplo. A laboral são aqueles exercícios, como a gente falou anteriormente, focados em melhorar a saúde das pessoas no seu ambiente de trabalho. Alongamento, trabalhar na flexibilidade, movimento das articulações, tá? Ginástica de reabilitação, aqueles movimentos para pessoas que necessitam de melhora física, visando fortalecimento e equilíbrio do corpo como um todo, como por exemplo aquela aula para os idosos. Então isso, gente, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam todos bem. Respondam o nosso formulário que vai vir logo a seguir. Vai estar disponível logo abaixo do nosso vídeo. E qualquer dúvida, nos chamem aqui no nosso privado. Nós estamos aqui para ajudar todos vocês. Um forte abraço e até a próxima semana.